Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Continuando a série dos povos minoritários do Brasil, eu trago uma palavra de Deus para você que está em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 e 14, que dizem assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esta é a pergunta de hoje para você, que nos dá a honra de estar acompanhando este estudo. Hoje eu trago para vocês 4 grupos de pessoas que menos evangelizadas no Brasil. E eu gostaria de fazer você pensar de como você, que é conhecedor da palavra de Deus, teve acesso à palavra de Deus, teve acesso a conhecer o amor que é de Deus direcionado para a sua vida. Ou seja, quando nós passamos a pensar nisso, alguém nos falou, veio alguém orientado pelo Espírito Santo de Deus e nos apresentou o Evangelho que salva. E é exatamente isso que eu gostaria que você pensasse a respeito daqueles que nada ouviram, daqueles que ainda não conhecem. E, para nosso espanto, a nossa nação brasileira, existem grupos de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. No programa passado, onde demos início a esta série, falamos dos indígenas e dos ribeirinhos e te demos motivos para você orar. Essa mobilização de oração, eu também trago agora o grupo dos ciganos, com algumas informações para que você venha conhecer e orar por eles. Porque os primeiros ciganos, eles originários da Índia, chegaram aqui no Brasil no século XVI e foram rejeitados, perseguidos, feitos escravos e discriminados. E eles ainda resistem aqui. São há cerca de, pelo menos, 200 mil ciganos vivendo em comunidades nômades e seminômades, em cerca de 291 cidades brasileiras. E eles têm 3 grandes grupos, que são os Sinti, o Rom e o Kalon. O maior deles é o Kalon, que chegam a 700 mil pessoas. Irmã Rosinha, e qual é a necessidade da gente conhecer? Essas informações, eu gosto de ressaltar que elas não são minhas, elas são da fonte da Aliança Pro Evangelização de Crianças. E é importante conhecer para a gente orar, para que o Senhor levante missionários para encontrar esses grupos no Brasil, para terem acesso, para trabalharem o evangelismo da palavra do Senhor. Estes grupos, os ciganos, eles se dividem e eles ainda conservam a sua língua, os seus costumes, as suas tradições, as suas organizações. E eles absorvem qualquer religião. E eles misturam, né? Que nós chamamos do sincretismo religioso. E há uma necessidade de conhecerem o verdadeiro evangelho através da Bíblia Sagrada, que eu e você conhecemos e pregamos, que é uma ordem do Senhor Jesus. Gostaríamos que você também mobilizasse a sua família, os seus amigos, levantasse projetos de oração, para que o Senhor levante pessoas para que vá até eles, para que entre nas suas famílias e falem deste lindo amor de Deus, porque o Senhor ama também os ciganos e morreu por eles. Pedimos também para que você ore, para que o Senhor venha fortalecer algumas igrejas missionárias que já existem dentro das comunidades ciganas no Brasil, pelo desafio de traduzir a Bíblia para as suas línguas, para que o Senhor levante pessoas capacitadas que venham fazer esse trabalho. Também temos o grupo dos sertanejos. Quem são eles? Eles vivem na região nordeste do Brasil, e o desafio da evangelização dos sertanejos, eles são cerca de 51 milhões de habitantes, e a menor porcentagem é a nossa dos evangélicos. 71% das cidades são menos evangelizadas no Brasil. E eu gostaria de dizer para você também que os índices são alarmantes. 343 cidades têm menos de 3% da presença evangélica. Então há muito o que fazer no nosso Brasil a respeito dos sertanejos. Eu sou conhecedora de famílias inteiras que se deslocaram, foram enviados por igrejas,
igrejas foram enviados por agências missionárias, vivem com sustento muito limitado, porque eles vivem para o sustento próprio da família e para ainda ajudar as pessoas vizinhas da região. Então, essas cidades, elas são muito resistentes ao evangelho, possui uma cultura idólatra muito diferente da nossa, e isso passa de pai para filho. Então, só conhecendo a palavra de Deus, fazendo o discipulado, a presença missionária ali é muito necessária, e ela também é escassa por essa dificuldade. Então, nós pedimos para que você ore, para que o Senhor levante líderes, projetos, agências missionárias para alcançar os sertanejos do Brasil. Dando continuidade, quero apresentar para vocês o grupo Quilombola. Há cerca de 3.000 comunidades quilombolas no Brasil, reconhecidas pelo governo. No entanto, o número total pode chegar até a 5.000. A maioria está no Nordeste. Os quilombolas são descendentes de africanos que fugiram da escravidão e opressão e se organizaram em comunidades em locais escondidos e distantes das rotas dos bandeirantes e dos centros de comércio. Conheço uma missionária chamada Grácia Norte, enviada do Nordeste, está aqui no Norte, para trabalhar com os quilombolas na região de Salvaterra. Eu gostaria de você colocasse o nome dela em oração. Hoje ela está acompanhada com uma jovem chamada Camila, da Assembleia de Deus, dali de Santa Maria do Pará, e elas exercem um trabalho ali de evangelização na comunidade quilombola, na região de Salvaterra, aqui no Pará. Então, elas são enviadas do projeto da Escola de Missões Pacauromon, e eu sempre estou falando porque eu sou voluntária ali e conheço as histórias, conheço o desejo dessas jovens solteiras estarem trabalhando e falando do grande amor de Deus para essas comunidades. O sexto grupo desta série de informação são os grupos dos imigrantes. A presença dos imigrantes e refugiados no Brasil, ela é imensa. Eles representam mais de 100 países. 27 deles são países onde não há liberdade para o envio de missionários. Dos cerca de 60 países localizados na janela 1040, mais de 20 possuem imigrantes residentes aqui no nosso Brasil. E por que é difícil, irmã Rosinha, falar do amor de Deus, evangelizar? É necessário missionários para os imigrantes. É porque é difícil enviar missionários para diversos países. A gente tem aqui este povo para evangelizar dentro do nosso Brasil. Eles são uma porta aberta porque eles podem ser seu vizinho, como eu disse no começo dessa série. São pessoas que você conhece, só que a dificuldade é a língua. Então eu faço um desafio aqui para os jovens serem conhecedores do seu segundo idioma, do terceiro idioma, a levar o evangelho de Deus para essas pessoas que moram talvez na rua da sua casa, talvez no seu condomínio, no seu prédio, e eles precisam que alguém apresente o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida, o evangelho que abençoa, que é o evangelho da salvação. Que tal você, adolescente, que é apto aí nas redes sociais a se mobilizar, a mobilizar um grupo de pessoas a evangelizar o seu vizinho, alguém que é imigrante de outro país, que mora aqui perto de você, que estuda com você. Então, está aqui. Eu te dei alguns motivos nesta oportunidade para conhecer mais 4 grupos de pessoas menos evangelizadas no Brasil. Que o Senhor levante pessoas, missionários, em toda a região do mundo para alcançar os menores, para alcançar aqueles que ninguém quer, mas que o Senhor os ama. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Senhor nosso Deus, nós queremos orar agora por cada pessoa que ouviu essas informações a respeito dessas pessoas que precisam de alguém que leve o acesso à tua palavra. Levanta, Senhor, condições necessárias para que pessoas sejam mudadas através do teu evangelho e que muitas pessoas venham testemunhar através do testemunho de vida, o grande alcance que é ser transformado através do evangelho da palavra de Deus. Que este programa possa abençoar vidas e que haja testemunho onde alcançar. Em nome de Jesus. Amém.